Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo do curso Envelheciência, Formação de Professores. Eu sou a Karen e essa aqui é minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanho escuro na altura do ombro, uso óculos com armação quadrada de cor nude. Hoje eu estou vestindo uma blusa na cor cinza e atrás de mim tem uma parede branca com dois quadros preto e branco. No terceiro módulo, nós iremos falar sobre envelhecimento e declínio cognitivo. Nessa aula, nós vamos entender quais são os tipos de declínio cognitivo. Bom, mas o que exatamente é declínio cognitivo? O declínio cognitivo, ele é um termo abrangente, que se refere à diminuição das habilidades cognitivas, que estão inseridas nos domínios cognitivos de linguagem, atenção, memória e aprendizado, perceptomotor, funções cognitivas e cognição social. O declínio cognitivo ele é um processo normal que é associado ao envelhecimento, mas também ele pode ser um sintoma de doenças neurológicas como as demências. Agora vamos entender quais são os tipos de declínio cognitivo. O primeiro tipo é o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento. É uma forma comum de declínio cognitivo que acontece naturalmente à medida que a gente vai envelhecendo, porque o envelhecimento cerebral ele está associado à deterioração da matéria branca e cinzenta do nosso cérebro, principalmente nos lobos frontal, parietal e temporal. Se você não lembra direito, né, onde fica essas partes, pode voltar lá na primeira aula do módulo 2, onde a gente explicou a estrutura anatômica. Essas alterações, elas se manifestam como dificuldades em tarefas de coordenação, memória, planejamento e algumas outras funções cognitivas. Embora algumas mudanças cognitivas elas sejam esperadas com a idade, então é um declínio cognitivo associado ao envelhecimento normal, como uma diminuição gradual da velocidade de processamento e de memória, esse tipo de alteração ele geralmente não interfere significativamente nas atividades diárias. Então, no entanto, em alguns casos, o declínio cognitivo relacionado à idade ele pode progredir para condições mais graves, como a demência. Mas no envelhecimento não tem apenas coisas ruins. Alguns aspectos da cognição, eles também tendem a melhorar com o envelhecimento, sendo eles a linguagem, né, então o vocabulário, a habilidade de fazer cálculos, a tomada de decisão e a inteligência cristalizada. A inteligência cristalizada, ela diz respeito a todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida escolar e os conhecimentos gerais armazenados pela memória semântica. Então, tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. A inteligência cristalizada, ela atinge o seu ápice na fase adulta e ela se mantém até na velhice. Alguns fatores de risco que podem acelerar esse declínio cognitivo são a diminuição das reservas biológicas, ter idade avançada, ser do sexo feminino, ter baixa escolaridade, condições socioeconômicas desfavoráveis, baixo nível ocupacional e depressão. E nós temos também alguns fatores protetores para desacelerar o declínio e melhorar as funções cognitivas. Então, participação em atividades de lazer, práticas de atividades físicas, estimulação cognitiva, manutenção de boas relações sociais e a reserva cognitiva. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o comprometimento cognitivo leve, o CCL, que se refere a uma condição em que há um comprometimento cognitivo além do que já é esperado, né, para a idade, mas que não atende os critérios para o diagnóstico de demência. Então, as pessoas com CCL, elas podem apresentar alguns problemas de memória, dificuldade de concentração e uma diminuição no desempenho cognitivo no geral. Os esquecimentos observados nas pessoas idosas podem ainda se manter estáveis ou retornar à condição de normalidade. Então, uma pessoa ali no estágio do CCL, ela pode voltar, né, ali para o declínio do envelhecimento normal. E algumas causas, elas podem ocasionar esse baixo desempenho cognitivo, como a presença de polifarmácia, né? Então, a pessoa ela toma mais de 4 medicamentos de uma vez, a depressão, as doenças sistêmicas mal controladas, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, algumas cardiopatias, hipotiroidismo, entre outras.
E quando essas causas elas são identificadas e tratadas de maneira adequada, é possível estabilizar e até mesmo reverter o quadro de prejuízo cognitivo. No entanto, em alguns pacientes, o CCL ele tende a progredir para uma condição definitiva de demência, especialmente em indivíduos com doenças neurodegenerativas e comprometimento cognitivo vascular. Agora falando sobre a demência. A demência é um termo geral que abrange várias doenças neurodegenerativas, sendo a doença de Alzheimer a forma mais comum de demência. A demência ela causa um declínio cognitivo progressivo e grave, interferindo diretamente nas atividades diárias, na memória, no pensamento, no comportamento e na capacidade de se relacionar com outras pessoas. Algumas alterações causadas pela demência são caracterizadas por déficits em múltiplos domínios cognitivos, como a linguagem, atenção, memória e aprendizado, ao domínio percepto-motor, funções executivas e cognição social. Então, aqui, só para vocês fixarem bem, geralmente é nessa ordem que acontece, mas lembrando que nem todas as pessoas terão demência, então muitos de nós só vamos experimentar o declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento, né? Então, aquele declínio cognitivo considerado normal. Então, olhando essa figura, ocorre o declínio cognitivo, né, no processo de envelhecimento normal, depois ele progride para a CCL e, por fim, a demência. Essas são as referências dessa aula. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma discussão sobre essa aula, pode mandar aqui no chat ou nas nossas redes sociais, no @envelheciência, né, lá no Instagram, ou pelo e-mail, envelheciência@ufscar.br.